por uma série de mudanças em relação à sua sede e à sua direção. O edifício, abrigado sob a marquise do conjunto arquitetônico projetado por Oscar Niemeyer em 1954, foi adaptado e reformado por Lina Bobardi em 1982 para abrigar o museu. Proteção e ponto de encontro. A marquise era elemento fundamental na proposta de Niemeyer. Era especificamente ela que promoveria a articulação entre todos os edifícios do conjunto. Penso que esta deixou há muito tempo de ser uma ligação entre as partes e de alguma forma se tornou independente. Um grande espaço público coberto, um vazio, que curiosamente é um dos lugares mais ocupados e diversos do parque. Com a criação da Bienal Internacional de São Paulo em 1951, a coleção do MAM, até então formada apenas por obras modernas e internacionais, é ampliada. Para além das doações e compras feitas pelo museu, muito dessa ampliação se deve aos prêmios outorgados nas 6 primeiras edições da Bienal. Em 1962, a Bienal, transformada em fundação, separa-se do museu. No ano seguinte, Titilo Matarazzo toma a decisão de romper com os demais sócios do MAM São Paulo. Suas coleções, pessoal e conjunta com sua esposa, Yolanda Penteado, são doadas à USP. O MAM, praticamente sem acervo, precisou se reinventar. As políticas de formação da coleção do museu foram redefinidas e o Museu de Arte Moderna passou a se posicionar cada vez mais como um museu de arte contemporânea. As premiações dos panoramas, realizadas a partir de 1969, com a intenção de apresentar o melhor da produção nacional da época, se revelaram fundamentais nesse processo. A nossa visita começa com uma obra exposta na 36ª edição da mostra, que tem como proposta uma nova perspectiva, mais plural e ampla, do sertão. Maxim Malhado, Carrincheiro, 1995-96. O autor nasceu no sertão da Bahia em 1967, fez educação física e artes, mora no litoral e traz nessa obra o cipó trançado, obra de resistência, remetendo ao ninho dos pássaros do semiárido, remetendo à proteção, remetendo à resistência típica do sertão. A obra também faz uma referência ao garrancho, ao galho torto da árvore. O garrincheiro aqui é uma casa, é um útero, é um ninho, e a própria questão central do sertão, a sobrevivência, dobrar-se mas não quebrar, ser fustigado, ser atacado, ser totalmente entortado e resistir e continuar existindo. Garrincheiro é o nome popular de uma ave comum na Caatinga, bastante famosa pela dimensão de seu ninho. A obra parece uma tentativa de preservação e proteção do que constitui a sua memória ou a sua origem. Se liga, portanto, também ao tema da infância, aspecto formador do trabalho do autor. O olhar de quem observa o mundo pela primeira vez. A origem da palavra curador vem do latim curator, que significa aquele que cuida ou zela por algo. Mas do que exatamente cuida um curador? Seu trabalho talvez seja fazer um recorte e apresentar de todas as possibilidades possíveis uma única, podendo escolher então qualquer coisa para ocupar um espaço como este
O que afinal selecionar? Veja o cuidado do curador exatamente aqui. Quais as reflexões que essa mostra pode vir a propor ao público? Qual é a melhor forma de apresentar essas obras? A verdade é que um curador é peça essencial no processo de decisão do que é introduzido ou não no circuito das artes. Randolph Lamounier, 2019, a casa de 2 andares sonhada por minha mãe no início dos anos 1990. Essa obra foi selecionada aqui para a 36ª Mostra do Panorama da Arte Brasileira. Lamounier é um artista mineiro e utiliza a técnica do bordado, da sobreposição de tecidos, da costura, faz um patchwork, faz uma espécie de colcha afetiva, no qual alguns elementos remetem ao doméstico, ao materno, ao cuidado, cachecóis dos lados. E aqui ele retrata o sonho da mãe de uma casa de 2 andares, ou seja, uma casa mais espaçosa, com uma chaminé bordada, uma casa que representa esse lar, esse aconchego, o materno, uma cidade industrial como Contagem. Existe essa luta de classe média baixa ou classe baixa pela casa própria. Então aqui tem uma representação de um tipo de sertão que não é o sertão de Graciliano Ramos ou de Mário Palmério, não é o sertão que José de Alencar representa no século XIX, mas de um sertão urbano, industrial, de desafio, de constituição desse imaginário do imóvel próprio, da casa própria, associada à família. Afinal, o sonho de ter acesso a uma quantia maior de dinheiro, em geral, é para dar à mãe uma casa própria, ou seja, atribuir à mãe um espaço definitivo como espaço de memória, espaço afetivo. Em muitos lugares, como nos Estados Unidos, existe uma colcha de família que cada geração borda um quadrado e vai acrescentando uma história familiar. No Brasil, não é uma tradição registrar a história da família em uma colcha, mas a tradição do bordado, a tradição mais ampla dos parangolés, a tradição de você fazer uma narrativa através de um bordado ou uma característica de representação através do bordado, ela é muito interessante. É aqui descritivo quase de arte naif, de arte popular, despojada, representando uma ideia de felicidade cristalizada nessa representação. Em um dia de sol, com um lindo jardim, com cores vibrantes, com uma moldura de tecidos afetivos, floridos, com botões pregados, com uma espécie de pequena manta ou cobertor bordada em pontos longos, se refaz o imaginário da mãe e se percorre esse caminho de uma dor, talvez, de uma dor de uma aquisição não feita ou de uma dor de um ressentimento de não ter acesso à casa própria, e se transforma isso em uma obra de arte. As palavras mãe e casa têm destaque especial e parecem se ligar em uma relação de semelhança ou alteridade. Quantos filhos no Brasil não são criados apenas por suas mães? E uma casa representa estrutura, conforto, qualidade de vida. E quanto essa representação muda dependendo da classe social? Esses materiais são acessíveis, reutilizados, reaproveitados, comuns quando olhamos para a arte popular. A maleabilidade de criar soluções com o que está à disposição.
O sertão chega à cidade grande e é na periferia que ele se estabelece, à margem invisível. Todo quadro, toda obra de arte, tudo aquilo que existe em um museu ou em qualquer outro espaço, ele começa a morrer no momento que foi terminado, como nós. Nós temos o privilégio aqui nessa sala técnica do MAM de conversar com a Cláudia Falcon, que dirige esse setor. Quais são os cuidados principais para isso? Você, na sua área técnica, o que um museu precisa fazer, ou mesmo colecionadores, quais são os cuidados diante, por exemplo, de um quadro clássico, um óleo sobre tela, um acrílico sobre tela ou sobre lona? É o cuidado com a iluminação, cuidado com a temperatura e umidade, o cuidado com a guarda. Então, esse tipo de cuidado a gente tem tanto aqui na sala técnica quanto na reserva técnica, cuidado com a segurança. É esse trabalho que a gente faz de preservação do acervo que faz com que a obra dure mais. Tivemos o privilégio de ver o panorama da Mostra da Arte, mas seria uma falha se a gente também não aproveitasse o acervo do próprio Museu de Arte Moderna. E por quê? A obra que nós vamos ver agora, de Tunga, fez parte de um desses panoramas. Esteve aqui em 1997 e hoje foi integrada ao acervo fixo do MAM. Ou seja, vemos como o próprio museu se renova através da incorporação dessas obras de arte. Rigor a monotipia, ou seja, a obra única, que só teria uma versão. Aqui nós temos duas versões, como se fosse um díptico, ou seja, de uma única fonte, ele produz duas obras em crayon aqui sobre papel. Então, as obras dialogam, constituem uma monotipia dupla, que é uma contradição em termos de movimento, de integração, de uma figura de profundo erotismo, cercada ora desses espinhos, ora de um dinamismo distinto. É uma obra de referência sensual, de referência ao corpo, ao nu, e ao mesmo tempo mostra essa habilidade do desenho de Tunga, essa habilidade em constituir o dinamismo dentro da obra. Tunga conviveu com a poesia na família, filho de um grande poeta, e aqui nessa questão erótica em que nós podemos ler ou pelos pubianos ou espinhos, nesse dinamismo de masculino e feminino, Tunga representa muito dessa dualidade, um pouco a aridez do sertão e a criatividade do sertanejo, um pouco a secura aliada à resistência e à explosão de vida que aparece, aliás, em quase todas as obras do Tunga. Muito criativo, muito dado a essa dinâmica dos corpos, e aqui num quadro, numa imagem única que deve ser um transformado em dois, ou a mesma coisa, relida de duas formas, como eu disse antes, um díptico, ou seja, duas imagens que dialogam, sendo únicas e complementares ao mesmo tempo. Qual é a definição do termo moderno? Há quem coloque que moderno envolve uma questão temporal relacionada às guerras mundiais. Mas, independente de conceito e semântica, o fato é que a palavra moderna é usada até hoje como sinônimo de avanço, de algo ou alguém à frente do seu tempo. Neste sentido, a palavra moderno pode vir a ser sinônimo de contemporâneo,
e ser absolutamente atual. Talvez o ponto central seja exatamente este: questionar e tentar entender como a obra se posiciona e se relaciona frente à realidade de sua época. Leonilson, Todos os Rios, tinta acrílica sobre lona, 1989. Leonilson teve uma carreira muito rápida, faleceu precocemente, e essa obra deste genial cearense reconhecido após a morte não causou o impacto ainda em vida que ele tem hoje no panorama artístico brasileiro, faz tanto um registro hidrográfico, ou seja, nomes de rios reais, por exemplo, rios do estado de São Paulo, como também faz um registro afetivo, um registro simbólico. Os rios que saem desse centro que representa talvez uma boca, porque a frase diz todos os rios levam a sua boca, ele faz um registro simbólico, um registro poético. Aqui à esquerda, a única parte em que o azul, já que são todos os rios, destaca um lago, o Desejo. Confusão. A palavra Tietê separada, Tietê, fala mansa, olhar fundo, ao lado do rio Turvo, ao lado do rio Pardo. Essa riqueza, esse dinamismo da obra, a cor forte da tinta acrílica, a superfície áspera da lona, faz uma composição muito rápida, muito dinâmica, muito atrativa pelo contraste de cores e típica do talento deste genial Leonilson. A falta de preocupação de simetria bilateral e ao mesmo tempo haver um sentido, quer dizer, o quadro tem uma centralidade, que o lago é unido à boca pelo único braço de rio que não tem nome. O desejo se liga à boca e não pode ser dito. Leonilson representa também uma cena quase de um esquema biológico, um esquema corporal, como se nós tivéssemos aqui uma capilarização do imaginário dele, ou seja, como se tivéssemos veias, artérias, capilares que se estendem ao longo do quadro de um centro de desejo, rios, hidrografia, água, sertão, seca, um lago imaginário, o desejo, a boca, a expressão de tudo que sai da boca como uma espécie de legenda. Uma gramática sentimental e um legado, um testamento do que irrigou a vida de Leonilson. O que acontece com uma obra, Cláudia, que acabou de chegar ao museu? Nessa obra, o que vocês já identificaram, por exemplo, que vai merecer mais cuidado, ou há riscos, ou há questões a serem levantadas, especificamente um acrílico sobre lona? Alguns furos, algumas manchas, o estado de conservação geral, alguns desgastes, para que a gente possa prever uma conservação a longo prazo da obra. Você tem uma experiência que o público não tem. O público vai ver essa obra exposta do Leonilson, vai analisar a criatividade. Você tem quase que uma função aqui de médica. Você vai examinar o corpo nu em cima da mesa, sem a mesma poesia do público que vai ver. Como é que você pensa? O que lhe passa pela cabeça quando você está sozinha em uma sala, com essa chance de proximidade física com grandes obras de arte, né? É um momento único, é um privilégio você poder estar frente a frente com uma obra e diante de detalhes que, ao longo do tempo, como a gente olha a obra diversas vezes, só você consegue captar. Sim. Né? E é o momento de uma pausa, porque às vezes numa exposição onde muita gente está tão preocupado em fazer um selfie com a obra e de mostrar para o outro e não necessariamente estar naquele contato com a obra, aqui no dia a dia, no momento, numa sala, sozinha, a gente tem outro momento de reflexão com a obra. A
próxima obra é com Rosana Paulino, uma paulistana que trabalhou muito com o tema de identidade étnica, com representações raciais, e da série de Bastidores, de 1997, que foi selecionada aqui em outra mostra também. Nós veremos exatamente essa referência ao bordado, à linha, a tradições domésticas que vão aparecer aqui combinadas com xerogravura. Então agora, Rosana Paulino. Bastidor é o nome desse suporte para o bordado tradicional, e ao invés de colocar apenas o bordado tradicional, Rosana Paulino coloca a imagem de mulheres negras e faz por cima dessa imagem um bordado de fios, um emaranhado de fios, fazendo referência a pessoas que não têm voz, pessoas que não têm presença ou não são vistas ou são tapadas pela questão do preconceito e da visibilidade social. A série Bastidores trabalha um pouco do racismo da sociedade brasileira, trabalha um pouco da invisibilidade da mulher negra, trabalha um pouco da questão da identidade étnica através da aplicação do bordado sobre a figura da xerografia. Uma artista paulistana, mulher e negra. A maioria da população brasileira é formada de mulheres. A maioria da população brasileira é formada de afrodescendentes. É esse silêncio sobre o feminino e sobre ser negro no Brasil que essa obra traz à tona. Beleza, técnica, denúncia social, consciência política, questões relevantes como visibilidade, protagonismo. Então, tudo isso reunido num tipo de proposta artística que encanta, faz pensar e ainda ajuda a transformar uma característica terrível da sociedade brasileira, que é a herança pesada de 488 anos de escravidão. A arte fala politicamente quando ela diz algo claramente como aqui, ou quando, pelo contrário, ela cala sobre algo e se torna uma arte decorativa. Ela se torna também política pelo silêncio. Na medida em que um museu de arte moderna tem seu acervo esvaziado e é quase que forçado a buscar uma nova identidade, se coloca como um exemplo de resistência e criatividade. São Paulo é o encontro das mais variadas identidades e regiões brasileiras, resultado de todas as migrações. É quase como se o Brasil inteiro se encontrasse aqui, inclusive o sertão, tema deste panorama que visitamos. Se o panorama se propõe a ser uma pequena amostra da arte brasileira, e a cada edição novos artistas são revelados, o MAM São Paulo acaba por afirmar que identidade é um conceito dinâmico e múltiplo. Identidades. O importante, me parece, é considerarmos todas as partes e sempre estarmos em movimento.